E chegamos no dia 8 de janeiro de 2024, exatos 365 dias após um ato terrível acontecido em Brasília, o tal do ato contra a democracia, ou um ato de golpe praticado ou perpetrado pelos patriotas, pelos de direita, pelos conservadores, que estavam lá em Brasília pedindo uma intervenção, pedindo um auxílio do exército, pedindo uma democracia de verdade, uma liberdade de expressão, pedindo realmente que tivesse os seus direitos preservados. Depois de um ano transcorridos aquele ato terrível, onde imagens foram quebradas, obras de arte destruídas, um relógio antiquíssimo jogado ao chão, diversas perguntas continuam sem respostas. Primeiro, por que aconteceu esse ato? Se até então, desde 2013, 2016, 2020, 2022, os patriotas, as pessoas de direita, sempre organizaram e fizeram manifestações ordeiras e corretas, sem sequer sujar a rua. Depois de alguns atos praticados pela direita, inclusive, sabemos de pessoas que foram infiltradas da esquerda, pessoas ligadas a partidos de esquerda, que foram infiltradas nesses movimentos conservadores e de direita para destruir a ordem, para cancelar a boa conduta dessas pessoas que estavam nesses atos. Em 2022, após uma eleição tumultuada, cheia de censura, de narrativas, de falsas informações, tivemos a vitória do Luiz Inácio Nove Dedos da Silva. Os patriotas, as pessoas de direita, os conservadores não conseguiram compreender como um ex-presidiário, um ex-detento, uma pessoa que teve a sua ficha maculada pela justiça por conta de uma corrupção enorme, conseguiu ser eleito presidente da República. Sabemos que em rádios foram cortados minutos preciosos para o então presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que pessoas, influenciadores de direita, tiveram a sua voz calada por atitudes do TSE e do STF. Sabemos também que pessoas de esquerda foram utilizadas para manipular os influenciadores de esquerda para ir contra o presidente Bolsonaro na época. Está aí a própria confusão criada pela Mind, né? Pela Choquei, um ato terrível que causou inclusive a morte de um inocente. Mas aonde está a democracia? Onde estão os verdadeiros fatos que demonstram o que aconteceu de verdade no dia 8 de janeiro? Porque, ao que parece, não querem buscar a verdade, querem buscar culpados ou eleger os famosos bois de piranha para chamar a atenção. Hoje está agendado um ato, depois de um ano, lá em Brasília, pelo presidente da República, para ser o dia pela democracia. Será que será o dia pela democracia ou será que é o dia da injustiça? Ou o dia em que nós temos a certeza de que não vivemos mais uma democracia, um país livre, com liberdade de expressão? Temos aí o caso do monarca, que depois de muito lutar no Brasil, teve que buscar refúgio nos Estados Unidos para evitar ser preso por conta de palavras e por conta de liberdade de expressão que ele defende. Se não bastasse ele, nos últimos dias agora tivemos um cancelamento de vários nomes por conta de uma decisão arbitrária, de novo, do nosso ministro Alexandre de Moraes. E tivemos então um cancelamento de contas na internet do Constantino, do Fiuza e do Paulo Figueiredo. O que querem esconder? Qual é o medo de ter a verdade transcorrida? Qual é o medo de ter a verdade exposta? Quem são os mandantes? Quem são os infiltrados? Porque tiveram vídeos sendo descritos na internet demonstrando que haviam infiltrados no dia 8 de janeiro. Ao mesmo tempo que tivemos aí ações terríveis do próprio exército brasileiro praticando desídia, que é um crime de guerra, enganando patriotas que achavam que tinham ao seu lado o braço forte, a mão amiga, que se tornou uma mão inimiga e um braço poderoso que condenou milhares, centenas à prisão.
Transcorridos mais de um ano, respostas continuam não sendo dadas. Passados mais de 365 dias, tivemos mortes de inocentes, pessoas que sequer estavam no ato do dia 8 de janeiro em Brasília, morrendo no presídio da Papuda por uma falta de cuidado do nosso então ministro. Até quando respostas ficarão silentes? Até quando nós vamos ter um país refém de uma ditadura ou de uma autoridade suprema realizada por poucas pessoas? Quiseram calar a voz de inocentes. Estão querendo calar a voz da direita que se levantou e, transcorrido alguns meses após esse ato bárbaro que causou perplexidade a todo mundo que é correto, a todo mundo que anda segundo a lei, a todo mundo que respeita as regras, causou tanto pavor, porque todos nós ficamos com medo de também sermos presos por conta de nossas palavras, por conta de nossas vontades de termos um país livre, uma democracia pujante de verdade. Que esse 8 de janeiro também sirva para que nós, patriotas, conservadores de direita, possamos verdadeiramente expor que não vivemos mais uma democracia no Brasil, que não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Eu mesmo com esse vídeo posso sofrer alguma sanção. Você mesmo, tomando a sua decisão de lutar pela nossa pátria, pode ter alguma sanção. Mas será que não vale a pena nós mostrarmos a nossa cara, darmos a nossa liberdade por conta do futuro dos nossos filhos? Está aí a vacinação obrigatória para crianças de uma vacina que não é reconhecida nem mesmo pela comunidade médica. Está aí leis e regras que querem destruir famílias, querem retirar propriedades, querem destruir aquilo que nós construímos e queremos deixar para os nossos descendentes. Leis totalmente autoritárias, colocadas em prática por um sistema autoritário e corrompido. Que esse 8 de janeiro nos mostre que precisamos sim dar a cara, não nos utilizar máscaras, não ter medo de expor, não ter medo de dizer o que se pensa. Porque se nós não fizermos isso, eles vencerão. E eu não posso deixar o país ou o futuro para os meus filhos, um futuro que eu não concorde, que eu não aceito e que eu sei que trará tremendos prejuízos para a educação e para o futuro deles. Que façamos nossa parte. Que esse 8 de janeiro sirva de exemplo. Que o Clesão, que deu a sua vida pela pátria, que morreu sem ser atendido, que outros tantos que morreram nos últimos tempos por conta de uma censura praticada por quem poderia estar sendo totalmente liberto através de uma palavra, através de uma opinião, que nós possamos sim dar a nossa vida por eles, porque eles deram a sua vida por nós. Que nós possamos querer cada vez mais uma pátria livre, livre de amarras contra qualquer sistema autoritário, seja de esquerda, seja de direita, seja qualquer extremo, que nós possamos sim saber que somos conservadores, somos patriotas, somos detentores da vontade de buscar a correção dos atos, a liberdade de expressão, os bons costumes e as coisas corretas. Faça a sua parte, que nesse 2024, nós possamos mostrar que somos sim um povo que na sua grande maioria é de família, é conservador, é patriota, ama o Brasil e não aceita nenhuma autoridade não estabelecida pelo voto popular. Que nós façamos sim a nossa parte enquanto ainda é tempo, antes que calem todas as vozes.
senhor está afirmando que não houve prisão pela Polícia Legislativa, que não houve prisão dos manifestantes violentos que confrontaram vocês no Salão Azul? O do Salão Azul não foi preso não, porque a PM chegou e a PM, quando a PM evacuou, foi com bomba de efeito moral, foi com gás, e a gente de um lado e a PM do outro. Então eles não foram presos porque eles fugiram, né? Os manifestantes agressivos, então, fugiram e não foram presos. Fugiram porque eles quebraram o vidro do Salão Azul, um vidro lateral que dá ali para taquigrafia, e escalaram, né? Quebraram, escalaram ali no primeiro andar e foram embora.